Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força pra gente. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. No vídeo de hoje a gente vai escalar nosso time pra 37ª rodada, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O Cartola tá terminando. Simbora lá pro vídeo então? Pessoal, mas antes eu quero fazer um convite aí para vocês, tá? Ontem eu lancei o ligasdomané.com.br, tá? É um site de tiro curto, um site de ligas apostadas, certo? Um site bem intuitivo, bem tranquilo. Você vem aqui, se registra, certo? Inclui o seu time, tem várias formas de pagamento. É do mesmo desenvolvedor do Catimba, o IH, é o i9BH Serviços Digitais, certo? Qualquer dúvida aqui, ó, tem o WhatsApp, é só entrar em contato com o Mané, certo? Então é muito fácil, bem intuitivo, bem legal, tá? ligasdomané.com.br. Se quiser saber como é que funciona melhor o site, vai ter um cardzinho aqui, ó. Eu fiz um vídeo ontem explicando direitinho, mas eu convido vocês a ir lá e entrar no site, dar uma olhadinha lá como é que funciona. É bem fácil, bem legal, show de bola, beleza? ligasdomané.com.br, para você que gosta de jogar ligas apostadas, ligas de tiro curto, fazer uma fezinha, beleza? Aí, gente, time do canal, o time principal do canal fez 71.67, certo? Não foi uma boa pontuação, também não foi ruim. Mas a questão é a seguinte, quem participou da live viu, né? E eu fiquei resistente, né? Resiliente em colocar jogadores do Flamengo porque tava com medo do Jesus poupar. Jesus não poupou, inclusive na live me perguntaram e eu ainda falei. Se tivesse que escalar alguém do Flamengo, eu ia colocar o Arrascaeta e o Gabigol. Não deu outro, os caras mitaram. Ai, mereço uma surra de gato morto nos cornos mesmo, tá? Mas fazer o quê? Paciência. Bastava só ele aqui no lugar do Patrick, né? Que tava jogando fora de casa. No mais o time até que foi bem, certo? Mas vamos vender o time todo aí. Ir pra 37ª rodada aí que já tá batendo a porta. Vamos lá então, gente. Vamos lá pra nossa escalação. Começar aí pelos goleiros, né? Penúltima rodada. Cartola tá terminando. Que tristeza, né? Vamos lá então. Pontuações médias, né? Cedidas e conquistadas para goleiros nas últimas 3 rodadas. O time que vem mais pontuando com o goleiro dentro de casa nas últimas 3 rodadas é o Atlético Paranaense. Então o Santos pode ser uma boa opção aqui. Só tomar um pouquinho de cuidado, né? Que o Santos é um time altamente ofensivo. Vem jogando bem. Vem de vitórias consecutivas. Vem jogando bem fora de casa. E não cede muito pontos para goleiros adversários quando joga fora. Quem cede muito ponto para goleiro adversário jogando fora de casa é a equipe do Internacional, certo? Juntamente com a equipe do Goiás. Só que o São Paulo e Palmeiras não andam pontuando bem dentro de casa com seus goleiros, tá? Tome um pouquinho de cuidado nisso. Agora aqui as melhores opções aqui são os goleiros jogando fora de casa, tá? Quem mais cedeu pontos jogando em casa para goleiros adversários foi a equipe do Atlético. O Atlético Mineiro cede muito ponto, tá? Vem cedendo, vem imitando quase que todos os goleiros, né, que vão jogar no Independência, certo? Ou no Mineirão, tanto faz. A verdade é que o Galo é um time que finaliza bastante, mas perde muito gols e facilita as defesas difíceis para o goleiro, certo? O segundo time que mais cedeu pontos para goleiros aí jogando em casa foi a equipe do São Paulo, certo? Só que o Internacional não anda pontuando muito bem com seus goleiros fora de casa, tá? Quem pontuou muito bem com seus goleiros nas últimas 3 rodadas fora de casa foi o Tadeu, mas o Palmeiras é um time perigoso, né, jogando em casa. Tudo bem, né? Tomou aquela sapecada do Flamengo agora em casa, né? Pelo amor de Deus. Mas o Tadeu é o goleiro que mais conquista pontos jogando fora de casa, certo? Então de repente o Tadeu pode ser uma boa por causa daquelas questões todas que o Tadeu é um goleiro que spawna muita bola e ganha muita defesa difícil, né? Mas acredita aqui que no cruzamento de scouts, o melhor goleiro, sem sombra de dúvidas, jogando fora de casa para essa rodada, pela quantidade de pontos cedidos e pelo que vem conquistando fora de casa também, é o Gatito, tá? O goleiro do Botafogo. Vamos dar uma olhadinha agora em defesa difícil. Ó, já em termos de defesa difíceis, tá? Quem vem cedendo uma quantidade boa de defesa difíceis jogando fora de casa é a equipe do Santos, do Fortaleza e do Goiás, certo? O Palmeiras conquistou alguma coisa, o Atlético Paranaense também, tá? Então no cruzamento de scouts aqui, ó, quem sabe aqui, ó, mas são times perigosos, tá? O Goiás e o Santos estão fazendo muitos gols fora de casa, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha o Goiás aqui, ó. Nos últimos 6 jogos fora de casa só não fez contra o Galo. Nos demais jogos fez gols em todos os adversários jogando fora. Então é um time altamente perigoso. Assim como o Santos também, tá? Ó, o Santos nos últimos 3 jogos fora de casa marcou gols, tá? Antes vinha numa seca aí, ó, não conseguia marcar gols fora de casa. Mas o São Paulo deu uma ajeitada aí, o time tá altamente ofensivo jogando fora de casa agora. Então o Atlético Paranaense com o Santos aí, né? E o Palmeiras com o Everton, né? Se for eles que forem jogar realmente, né? Podem ser boas opções, podem ser bem exigidos, mas tem um certo risco aí, tá? Agora jogando aqui fora de casa, o goleiro que mais obteve defesa difícil jogando fora de casa foi o Tadeu, mas o Palmeiras não cede muito a DD, certo? O segundo goleiro que mais obteve defesa difíceis foi o Gatito, certo? Então, e o Atlético Mineiro cede uma enormidade de defesa difícil. Cedeu 14 defesas difíceis nos últimos 3 jogos jogando dentro de casa. Quase que 5 por partida. Então, o Gatito, sem sombra de dúvidas, né, pelos números,
tá? E pelo que vem cedendo de defesas difíceis e pontos para goleiros adversários, o Gatito do Botafogo é a melhor opção jogando fora de casa. E o Tadeu também pode ser considerado aí uma boa opção, certo? Eu acredito que são as duas melhores opções jogando fora de casa, é o Tadeu e o Gatito. E jogando em casa aqui, de repente aqui dá para dar uma arriscada aqui no Santos, no Everton, tá? E talvez no Volpe aqui. Os demais goleiros têm um certo risco aqui, né? Pela perda de SG. Falar em SG, vou dar uma olhadinha em SG aqui como é que tá. SG tá meio complicado, né? Mas na última rodada até que bateu. Ó, o time que mais vem mantendo SG jogando dentro de casa é a equipe do Atlético Paranaense. Mas o Santos não cedeu nenhum SG nos últimos 3 jogos jogando fora de casa. Já para SG, é muito bom aí, ó. De repente o Diego Alves. Mas tem aquele risco, né? Vai com o Avaí. Numa sorte da vida aí, vai lá, ataca, faz um golzinho. Deu, não vai dar mais para recuperar a pontuação, tá? Mas a verdade é que o Avaí cedeu 3 SGs aí nos últimos 3 jogos jogando fora de casa. Certo? Já quem vem cedendo muito SG jogando em casa é a equipe da Chapecoense e do São Paulo. Só que aqui Chape e CSA vai ser uma briga de foice no escuro, né? Complicado em apostar em alguém nesse jogo. De repente aqui, já nesse jogo São Paulo Internacional, pela quantidade de SG cedido, né? Jogando dentro de casa, pela quantidade de SG mantido jogando fora de casa, de repente aqui o Lomba até pode ser uma boa, né? De repente, tá? Vamos dar uma olhadinha em finalizações, que eu acho que é importante também para ver o time que mais ataca. Finalizações aqui tá bem parelho aqui, ó. Nas últimas 3 rodadas, o time que mais cede finalizações pro adversário é o Botafogo, tá? Então, novamente o Gatito, tá? Se torna a melhor opção realmente para essa rodada, tá? Quem finaliza muito dentro de casa, o Atlético Paranaense, né? Um time altamente ofensivo dentro da arena da Baixada, sempre é muito efetivo, costuma pressionar os seus adversários. Mas o Santos vem se defendendo bem, não cede muita finalização aí, jogando fora de casa nos últimos jogos, tá? Eu acredito que é mais ou menos isso, né? Pelos scouts aqui, vamos dar uma olhadinha nos goleiros aqui. As melhores opções para mim, jogando fora de casa, o Tadeu, certo? Tadeu tá com uma média de 8.47, precisa fazer 4.6 para começar a valorizar. Vai ter um confronto aqui contra o Palmeiras, né? Palmeiras aí depois da demissão aí do Mano, certo? Demissão do diretor de futebol. Tá complicada a situação lá. A torcida tá em cima, né? Acredito que o Goiás, o Tadeu vai ser bem pressionado aí. O Tadeu vem mantendo excelentes pontuações fora de casa, mesmo perdendo SG, em muitas oportunidades ele dá uma mitada, tá? Então é um excelente goleiro, é o goleiro com o maior número de defesas difíceis no campeonato. O Palmeiras cede em média 3.5, 3.4 nos últimos 5 jogos para goleiros adversários, que vão no Allianz Parques, né? Mas os goleiros que vão lá não andam pontuando muito bem, tirando o Walter aqui que pegou um pênalti, tá? Os demais goleiros vêm fazendo pontuações baixas. Mas o Tadeu é fora a parte, né? Um goleiro que faz muita DD, espalma bastante, de repente pode ir bem, certo? A melhor opção talvez para rodar aqui é o Gatito, tem uma média de 5.49 jogando fora de casa, vai ter um confronto aqui favorável, né, do ponto de vista de pontuação e defesa difícil contra o Galo, que cede muito ponto de defesa difícil. Precisa fazer 6 pontos para começar a valorizar. Não tem grandes pontuações assim fora de casa como o Tadeu, mas acredito que a rodada possa ser propícia para ele imitar. Ó, o Galo cede em média 10.86 nos últimos 5 jogos para os goleiros adversários. Olha só, mitou o Tiepo, mitou o Tadeu, mitou o Santos, até o Cássio que tinha um desempenho ruim fora de casa fez 8.2 na última rodada, tá? Então acredito aí que o Gatito realmente, né, na minha opinião, é a melhor opção aí para a rodada. De repente aqui o Volpe pode ser uma boa, tá? Aqui é confronto direto, né? De vaga para Libertadores. O Internacional anda cedendo uns bons pontos para goleiro. O Volpe tá desvalorizado, precisa fazer menos 2.5 para começar a valorizar. Tem uma média de 4.43 jogando dentro de casa, certo? Mas é aquela tal coisa, né? Quando perde o SG aqui, ó, pontua mal. Quando mantém o SG, vai bem. Então se você acredita aí que o Internacional não vai fazer gol contra o São Paulo, né? De repente o Volpe pode ser uma boa. O Inter cede em média 5.52 para goleiros adversários quando joga fora de casa, né? Deu uma negativada aqui no Douglas, certo? Mas cedeu uma boa pontuação para os demais goleiros, inclusive deu uma mitada aqui no Diogo Silva. Se a gente vier aqui no confronto, a gente vai ver que o Internacional realmente vinha com muita dificuldade de fazer gol. Fez o gol contra o Botafogo naquela vitória de 1-0, né, na última rodada, mas nos 3 jogos anteriores não vinha fazendo gol. Então o Internacional tem dificuldade sim de fazer gol fora de casa. De repente aí o Volpe aí realmente pode ser uma boa. Quem quiser apostar agora em SG, quem sabe o Diego Alves pode ser uma boa, sendo que tem aquele risco, né? Vai que o Avaí faz um gol, né? Pode acontecer, certo? É difícil, mas pode acontecer. Não vai dar pro Diego recuperar a pontuação. Mas o Diego tem uma média de 3.49 jogando em casa, precisa fazer 0.4, certo? Foi mal na 35ª rodada, quando sofreu o gol do Ceará. É aquela questão, né? Vai uma vez lá, ataca, pronto, ó, perdeu o SG, não consegue mais recuperar a pontuação. Mas de repente, para esse dia vale a pena. O Avaí cede em média 9.14 para goleiros adversários quando joga fora de casa. O Avaí não negativou nenhum goleiro até então. Mesmo porque aqui, ó, se a gente levar em consideração, o Avaí é um dos times com o pior retrospecto fora de casa. Aliás, é o pior, ó. É o 20º melhor visitante, ou seja, é o pior visitante do Campeonato Brasileiro. Já tá rebaixado, enfim. E, ó, nos últimos 6 jogos não fez gol fora de casa. Então, realmente, o Diego pode ser uma boa aí do ponto de vista do SG, né?
Mas é aquela coisa, não espera muita defesa difícil dele. Mas para SG tá valendo. De repente aqui, ó, outro goleiro aqui que pode ser uma boa aqui é o Fernando Miguel, tá? Fernando Miguel tá com um desempenho muito bom fora de casa, uma média de 6.63, precisa fazer 5.4, vai enfrentar o Bahia, que dentro da Fonte Nova sempre ataca bastante. Fernando Miguel tá com um desempenho muito bom, né? Depois do Tadeu é o goleiro com melhor desempenho jogando fora de casa, certo? E o Bahia cede em média, ó, 3.62 para goleiros adversários nos últimos 5 jogos que visitaram o Bahia na Fonte Nova, né? É um time um pouco perigoso, deu uma negativada aqui no Lomba, certo? Os demais goleiros aqui cedeu pontuações módicas, só o João Ricardo aqui com 4 DDs no 1 a 1, que fez 9.7. Mas de repente aí o Fernando Miguel, pelo desempenho dele fora de casa, pode dar certo. Esse eu acredito que são as melhores opções pro gol, mas eu vou apostar no Gatito nessa rodada pela grande quantidade que o Galo vem cedendo de defesa difíceis de pontuação para goleiros adversários, né? Quando visitam ele no Independência ou no Mineirão. Vamos lá, sem perder tempo, então agora para nossa dupla de zaga, certo? Vamos vir aqui no nosso querido olheirofc.com.br e ver as pontuações médias aí cedidas e conquistadas para zagueiro nos últimos 3 jogos, certo? Quem vem conquistando muito pontos com seus zagueiros dentro de casa, tá? Nas últimas 3 rodadas é a equipe do Ceará, certo? Só que o Corinthians não cede muito pontos para zagueiros adversários quando joga fora de casa, tá? Outra boa opção aqui, de repente, são os zagueiros do Atlético Paranaense, mas vai ter um confronto mais complicado ainda, tá? Vai enfrentar o Santos, que não cede nada de ponto para zagueiro adversário. No cruzamento de scouts aqui, eu acredito que a melhor opção jogando em casa realmente possam ser os zagueiros do São Paulo, já pela quantidade de pontos cedidos pelo Internacional jogando fora de casa, assim como os zagueiros do Grêmio, tá? Pela quantidade de pontos cedidos pela equipe do Cruzeiro. Mesmo porque se a gente ver aqui, o Internacional a gente já viu que tá com dificuldade de fazer gols fora de casa, certo? Assim como o Cruzeiro também, tá? O Cruzeiro nos últimos 3 jogos só marcou no 4 a 1 contra o Santos, tá? E o Cruzeiro tá numa crise danada, certo? Vai vir altamente desesperado para cima, não sei como é que vai ser, porque praticamente tá virtualmente quase rebaixado, né? Tá bem complicada a situação do Cruzeiro, né? Mas eu acredito aí que de repente, talvez zagueiros do Grêmio e do São Paulo jogando em casa pode ser uma boa aí pelo cruzamento de scout, tá? Já jogando fora de casa, quem vem pontuando muito bem com seus zagueiros é a equipe do Internacional. Muito porque o Cuesta melhorou muito seu desempenho jogando fora de casa, tá? Principalmente pelas roubadas de bola. E o São Paulo é um time que cede muito ponto para zagueiro adversário quando joga em casa, quando joga no Morumbi, tá? Então, de repente, aí, jogando fora de casa, os zagueiros do Internacional, principalmente o Cuesta, possam ser boas opções. Vamos dar uma olhadinha aqui em roubada de bola. Ó, roubada de bola para zagueiro nas últimas 3 rodadas. Quem roubou muita bola com o zagueiro aí, por isso que melhorou muito o desempenho nas últimas 3 rodadas, é a equipe do Ceará, certo? O Corinthians cede uma quantidade razoável de roubada de bola, não é o time que mais cede, mas também não é o time que menos cede, tá? Quem cedeu muita roubada de bola para zagueiro jogando fora de casa é a equipe do Goiás. Mas o Palmeiras não vem roubando tantas bolas assim, tá? Então, em termos de roubada de bola, tá bem equilibrado aqui. O que chama bastante atenção aqui são os zagueiros do Ceará pela grande quantidade de roubada de bola. Assim como os zagueiros do Internacional jogando fora de casa, tá? Principalmente por causa do Cuesta. Tá com uma enormidade de roubada de bola jogando fora de casa. E o São Paulo é o terceiro time que mais cede roubada de bolas para zagueiro jogando em casa nas últimas 3 rodadas. Quem vem cedendo muita roubada aí de bola para zagueiro, né? Jogando em casa é o Ceará e o Palmeiras, tá? Então, de repente, aí para roubar de bola, talvez um Vaz, mas vai ser complicado com o SG. Assim como os zagueiros do Corinthians também, porque o Ceará vai ter que buscar aí a vitória dentro de casa, porque tá precisando sair do rebaixamento, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, dito isso. Vamos vir aqui. Eu acredito aqui que as melhores opções para a rodada realmente, tá? Jogando em casa, possam ser os zagueiros do São Paulo, certo? A goleiro está com uma média de 4.24, precisa fazer 0.9 para começar a valorizar. Como eu já falei, o confronto direto, tá? E o Arboleda era um zagueiro meio maluco, né? Fazia muita falta, ganhava um cartão, mas conseguiu aí nas últimas rodadas manter uma certa regularidade. E até pontua mesmo perdendo SG, pouca coisa, mas pontua, tá? Internacional cede em média 5.86 para zagueiros adversários nos últimos 5 jogos, jogando fora de casa. De repente pode dar certo, porque como a gente viu, o Internacional está com muita dificuldade de fazer gols, né? Jogando fora de casa. Outro bom zagueiro aqui, ó, pela regularidade, tá? É o Hever. Tem uma média de 5.49 jogando em casa. Precisa fazer 0.1 para começar a valorizar. Vai enfrentar a equipe do Botafogo, que já se livrou praticamente, né? Do rebaixamento, tá? O Hever deu uma negativada na última rodada, mas era um zagueiro muito regular dentro de casa. Aliás, ele é, né? Só foi mal nessa última rodada aqui, né? Porque errou muito passe, enfim, perdeu o SG. Porque é um zagueiro que pontua bem mesmo perdendo SG, ó. Perdeu o SG aqui contra a Chapecoense, fez 5.2. Perdeu o SG contra o Grêmio no 4 a 1 na goleada, né? Fez 4.2. Então é um bom zagueiro, um zagueiro regular, dá pra confiar sim, não é porque foi mal na última rodada que não dá. Só que o Botafogo cede apenas 2.25 para zagueiros adversários jogando fora de casa, né? No caso, se fosse escalar, era mais pela regularidade dele e não pela pontuação cedida pelo Botafogo.
tá? Outros bons zagueiros aqui jogando dentro de casa, de repente, pode ser o Kahneman ou o Jeromel, certo? O Jeromel tem uma média melhor que o Kahneman, tá com uma média de 7,79 jogando em casa. Precisa fazer 6,1, né, para começar a valorizar. E realmente o Jeromel é um ponto fora da curva, é um cara sensacional. No início do campeonato mesmo aqui, passava de 10 pontos toda a rodada. Deu uma caída, mas parece que está se recuperando, está numa crescente aí, né? Principalmente quando o Grêmio não sofre gols, né? E na verdade aí a equipe do Cruzeiro aí tá complicado realmente, tá com dificuldade de fazer gols fora de casa, tá com dificuldade de vencer seus jogos, tá? Mas mesmo assim ainda é um time perigoso, cede só 2,22 para zagueiros adversários aí nos últimos 5 jogos jogando fora de casa. Mas o Jeromel não deixa de ser uma boa opção, assim como o Kahneman e o Bruno Alves, tá? Não citei eles porque acredito que se fosse escolher entre os dois aqui, eu prefiro o Arboleda, né? Tem mais chance de imitar, fazer pontuações melhores, apesar do Bruno ser um pouco mais regular. E o Kahneman aqui é muito faltoso dentro de casa, ele joga melhor fora, então eu prefiro o Jeromel, certo? Mas são boas opções. Como a gente viu ali pelas pontuações ali, cedidas e roubadas e conquistadas fora de casa e roubada de bola, o Vitor Cuesta é a melhor opção jogando fora de casa, tá? Tem uma média de 5,78 jogando fora, precisa fazer 9,5 para começar a valorizar. São Paulo cede muitos pontos para zagueiros adversários. O Cuesta nos últimos jogos fora de casa vem muito bem. Como eu já falei em outros vídeos, não sei se foi o esquema de jogo aí do Zé Ricardo que favoreceu o Cuesta, né? Tá sobrecarregando ele, com isso ele tá roubando mais bola. Roubou 3 bolas contra o Botafogo, 4 contra o Corinthians, 7 contra o Ceará, né? Então o Kahneman jogando fora, o Cuesta jogando fora de casa é uma excelente opção aí pelas roubadas de bola. São Paulo cede em média 3,88 nos últimos 5 jogos para zagueiros adversários que visitam São Paulo no Morumbi. Fora de casa, acredito que o Cuesta aí, de repente, pode ser uma boa opção, tá? Quem quiser dar uma apostada em algum zagueiro do Ceará, porque o Ceará é o time que vem mais pontuando com os zagueiros dentro de casa, de repente pode dar certo. O Luiz Otávio tá com uma média de 4,22 jogando em casa, precisa fazer 4,1 para começar a valorizar. Vai enfrentar a equipe do Corinthians, né, que melhorou ofensivamente, né? Já não é aquele time tão pragmático quando estava com o Carrilho, né? Com ele ataca um pouco mais. E realmente o Luiz Otávio é um dos zagueiros que vem mantendo uma regularidade, uma das melhores médias jogando dentro de casa, tá? Mesmo perdendo o SG, costuma pontuar bem, tá roubando muita bola. Roubou 6 bolas contra o São Paulo e 3 bolas contra o Atlético Paranaense, né? O Corinthians cede em média 1,6 para zagueiros adversários nos últimos 5 jogos, esse que é o problema. Mas pelo desempenho do Luiz Otávio dentro de casa, de repente ele possa dar certo. Dá uma olhadinha aqui em outro zagueiro aqui, ó. Outro zagueiro que pode ser realmente bom para rodada é o Rodrigo Caio, pelo ponto de vista do SG, tá? O Rodrigo Caio tá com uma média de 3,23 jogando dentro de casa, precisa fazer 0,2 para começar a valorizar. Tem um confronto altamente favorável contra o Avaí, né? O Avaí é um dos piores ataques da competição, né? Tem muita dificuldade de fazer gol, como a gente viu ali, os últimos 6 jogos não fez gols fora de casa. O Rodrigo Caio andou negativando em casa, mas pelo ponto de vista do SG, não deixa de ser uma boa opção, tá? O perigo é se o Avaí fizer um gol, daí fica complicado. O Avaí segue em média 5,54 para zagueiros adversários nos últimos 5 jogos. Acho que o Rodrigo Caio aí, de repente, pode ser uma boa, né? Pelo SG, tá certo? Para zagueiro pra essa rodada aí não tá lá aquelas coisas todas, né? Tá bem complicado, realmente. Acredito que as melhores opções são essas. O time do canal, tá? Eu vou novamente no Jeromel, certo? O Cruzeiro tá muito mal fora de casa. Tem uma chance real aí do Grêmio manter o SG. Jeromel é um zagueiro acima da média, rouba a bola, enfim, pode se apresentar à frente e fazer gols. É um dos melhores zagueiros da competição. Criei muito com o Cuesta, jogando fora de casa contra o São Paulo, por causa das roubadas de bola e pelo desempenho dele fora de casa. Mas eu vou apostar aqui, ó, no SG do Flamengo contra o Avaí, tá? Acredito que a chance é enorme de sair com o SG. De repente o Rodrigo Caio pode fazer um golzinho de cabeça, né? Já tem gols na competição, se apresenta bem na bola aérea, pode dar certo. Vamos agora para nossas laterais, então. Lateral tem bastante coisa aqui para ver, porque dá pra gente aqui no Olheiro FC ver dividido, né? Ver separadamente, lateral esquerdo por lateral direito, né? Pontuações médias conquistadas e cedidas por laterais esquerdos nos últimos 3 jogos. O time que vem mais cedendo pontos para laterais esquerdos nos últimos 3 jogos, jogando fora de casa, é a equipe do Internacional, tá? Uma diferença enorme para os demais times. O segundo time que vem mais cedendo pontos para laterais esquerdos, jogando fora de casa, é a equipe do Avaí. Quem mais vem conquistando pontos com laterais esquerdos em casa é o Atlético Paranaense. Mas o Santos não cede praticamente nada. Acredito que no cruzamento de scouts aqui as melhores opções, apesar de não estar pontuando tão bem assim dentro de casa, tá? É o Reinaldo São Paulo e o Felipe Luiz do Flamengo, né? Pela regularidade, roubada de bola e a grande chance de SG, tá? Já jogando fora de casa aqui tá um pouco complicado, né? As pontuações não são tão boas assim, nem as conquistadas, nem as cedidas, né? Fora de casa tá meio complicado, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no lateral direito. Pontuações médias para lateral direito. Ó, lateral direito. Quem mais vem cedendo pontos para lateral direito, jogando fora de casa, é a equipe do Flamengo novamente. Vem cedendo mais do que para lateral esquerdo. Só que o Flamengo não vem pontuando tão bem assim, né? Com seus laterais direitos dentro de casa. Quem vem pontuando muito novamente
com o seu lateral direito é a equipe do Atlético Paranaense. Ou seja, o Atlético Paranaense é o time que mais vem pontuando em casa com laterais. Só que o Santos é o time que menos cede pontos jogando fora de casa para laterais. Aqui é que está o risco, certo? O Internacional também cede uma grande quantidade de pontos para laterais direito, mas São Paulo não vem pontuando bem. Enfim, no cruzamento de scouts aqui, acredito realmente que a melhor opção possa ser realmente, de repente, um lateral do Flamengo, o Rafinha, né? Lateral direita. Aqui no cruzamento de scouts aqui tá bem ranqueada a Chapecoense, mas como falei é um jogo meio complicado. Mas quem quiser dar uma arriscada aí, quem sabe no Eduardo aí da Chape, pode dar certo, né? Um lateral direito da Chape. Já jogando fora de casa, quem vem conquistando muito pontos com laterais direitos fora de casa é a equipe do Botafogo e a equipe do Internacional, tá? Só que o Galo não cede muita coisa, já o São Paulo cede uma quantidade considerável de pontos para laterais direitos jogando dentro do Morumbi, né? Para laterais adversários. Quem mais cedeu pontos jogando em casa para laterais direitos, tá? Foi a equipe do Ceará e a equipe do Bahia. Só que o Vasco não vem conquistando quase nada e o Corinthians vem conquistando alguma coisa com os seus laterais direitos. Quem quiser então ir com o lateral direito Corinthians, né? De repente um Wagner, se for jogar. Vamos dar uma olhadinha em roubada de bola, né? Que tá meio complicado aqui para lateral direito. A pontuação tá meio complicado, né? Eu vejo só o Rafinha ali como boa opção, né? Do Flamengo. Ó, quem vem roubando muita bola com o lateral direito dentro de casa é a equipe do Palmeiras. Normal, Marcos Rocha é o maior ladrão de bola na posição, certo? Só que o Goiás não cede muita roubada de bola para lateral direito jogando fora de casa. Quem cede muita roubada de bola para lateral direito jogando fora de casa é a equipe do Internacional. Quem quiser aí botar um lateral do São Paulo, né? Que for jogar, porque o Dani Alves tá praticamente jogando no meio, então isso aqui não serve muito pro Dani Alves, tá? Já jogando fora de casa, quem obteve muita roubada de bola com o lateral direito foi a equipe do Botafogo e do Santos, certo? Só que o Atlético Mineiro não cede quase nada para lateral direito, né? Roubada de bola jogando em casa. E o Atlético Paranaense cede uma boa quantidade, tanto é que no cruzamento de scout, os laterais que mais roubaram a bola, né? Nos últimos 3 jogos, são os laterais direitos do Santos, tá? Agora, quem cede muita roubada de bola para lateral direito jogando em casa é a equipe do Bahia. Só que o Vasco não vem conquistando nada. Então, para lateral, para essa rodada tá meio complicado, tá meio embaçada aqui a coisa. Vamos dar uma olhadinha em lateral esquerdo. Roubada de bola. Ó, roubada de bola para lateral esquerdo. Quem vem cedendo muita roubada de bola para lateral esquerdo jogando fora de casa é o Vasco, tá? Apesar de que o Bahia não vem roubando tanta bola assim dentro de casa com o lateral esquerdo, de repente pode ser uma boa aqui o lateral esquerdo do Bahia, né? De repente um Moisés ou o lateral esquerdo que for jogar, tá? Já no cruzamento de scouts aqui, a segunda melhor opção é o Reinaldo, tá? Vem sendo o terceiro lateral que mais rouba a bola dentro de casa nos últimos 3 jogos, laterais esquerdo, tá? E o Internacional cede uma boa quantidade de pontos aí, sendo o segundo time que mais cede juntamente com o CSA e com o Botafogo, tá? Então de repente pode dar certo. Mas quem vem mais roubando bola dentro de casa, tá? Nas últimas 3 rodadas, são os laterais esquerdos do Flamengo, muito por causa do Felipe Luiz, né? O René também rouba uma grande quantidade de bola, tá? Só que o Avaí não cede quase nada de roubada de bola para lateral esquerdo jogando fora de casa. Já quem conquistou muita roubada de bola com lateral esquerdo jogando fora de casa é a equipe do Santos e do Cruzeiro, sendo que o Grêmio não cede quase nada de roubada de bola, já o Atlético Paranaense, o Furacão, já cede uma boa quantidade. Então quem sabe, quem quiser dar uma apostada aí no lateral esquerdo do Santos, né? Já que o Santos vem melhorando muito o desempenho fora de casa, acho complicado, né? O Atlético Paranaense dentro de casa sempre é muito efetivo, né? É um time muito agressivo, então é meio complicado, né? Pode pontuar em roubada de bola, mas com certeza esse dia vai ser meio difícil. Bom, dito isso para as laterais aí, eu acho que a melhor opção para a rodada, sem sombra de dúvidas, é o Reinaldo, tá? Tá com uma média de 6.99 jogando em casa, precisa fazer 1.2 para começar a valorizar. O Reinaldo é um lateral altamente completo para cartola, né? É um lateral que pontua com finalizações, dá assistência, faz gol, é o cobrador oficial de pênalti do São Paulo, né? Eu sei que vai ter um confronto meio complicado com o Internacional, mas como a gente já viu lá anteriormente, o Inter tá com dificuldade de fazer gols fora de casa. O Reinaldo deu uma escorregada aqui na 32ª rodada, fez menos 0.4, mas geralmente o Reinaldo faz boas pontuações, de vira e volta dá uma mitada, né? Quando consegue realmente chegar à frente, finalização na trave aqui, quando faz gol. Eu acredito aí que o Reinaldo tem tudo para ir bem nessa rodada, talvez seja uma das melhores opções, se não for a melhor. Tem uma média de, a equipe do Internacional cede em média 6.97 no geral para laterais nas últimas 5 rodadas. Acho que o Reinaldo aí tem tudo para ir bem aí, né? Apesar do confronto difícil. Outra boa opção aqui para lateral, uma das melhores, é o Felipe Luiz, tá? Tem uma média de 6.3 jogando em casa, precisa fazer 0.1, tá desvalorizado, isso é bom. O confronto contra o Bahia é muito favorável, né? Até demais, certo? Felipe Luiz é um dos laterais com maior regularidade jogando dentro de casa, é sensacional, tá? Sempre te entrega mais que 5 pontos, mesmo perdendo o SG, tá? Por quê? Por causa da grande quantidade de roubada de bola que faz. Vai ser de média 6.82 para laterais no geral. Com certeza o Felipe Luiz aí, nos últimos 5 jogos, com certeza aí o Felipe Luiz, uma das melhores opções para a rodada, tá? Inclusive o Rafinha também pode ser uma boa. Marcos Rocha também é uma boa pela grande quantidade de roubada de bola que vem fazendo, tá? Tem uma média de 7.46 jogando em casa, é um dos laterais com melhor média em casa. Precisa fazer 1.9 para começar a valorizar.
Marcos Rocha é um lateral que, mesmo perdendo SG, sempre vai te entregar alguns pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Pelas roubadas de bola. Ele não tem uma regularidade tão grande assim como o Felipe Luiz, mas é um lateral que dá para apostar sempre. Certo? Goiás cede em média 2,17 nos últimos 5 jogos para laterais. Esse que é o grande problema, né? O Avaí cede mais. Assim como o Internacional também. Mas é uma boa opção, tá? Dani Alves, quem sabe, mas o Reinaldo acredita ser uma melhor opção. Mas vou dar uma olhadinha aqui no Dani rapidinho, né? Já que para lateral não tá essas coisas. Ó, o Daniel tá com uma média de 6,33. Precisa de menos 1,1 para começar a valorizar. Isso é bom, né? Tá jogando mais avançado, tá jogando no meio. Como eu falei, vai ter um confronto um pouco complicado contra o Inter, né? Porque é confronto direto. Deu uma negativada aqui na 31ª rodada, mas o Dani Alves também é outro lateral aí, né? Outro, ainda mais por jogar avançado, que sempre te entrega alguns bons pontos, mesmo perdendo SG ainda continua pontuando bem, né? É um cara muito polivalente, rouba a bola, finaliza, tem um passe muito bom, chega à frente, né? E o Inter cede média 6,97 nos últimos 5 jogos para laterais adversários. Então, como a gente percebeu aí, ó, Avaí, Internacional são os times que mais cedem pontos para laterais adversários jogando fora de casa, certo? Mas o Flamengo acredita que leva vantagem porque pela chance real do SG, tá? De repente o Inter tem um pouquinho mais de risco aí. Outro bom lateral para rodada, quem sabe aqui é o Bruno Cortez, tá? Tá com uma média de 4,53. Vai ter um confronto favorável contra o Cruzeiro. Quando eu digo favorável, porque não tá dando nada certo pro Cruzeiro, tá complicada a situação. Precisa fazer 6,2 para começar a valorizar, certo? E o Cortez é outro lateral que, mesmo perdendo o SG, ainda te entrega alguns pontinhos, tá? Dificilmente negativa, como aconteceu aqui na 24ª rodada. Tá? Não tem uma regularidade tão grande quanto o Felipe Luiz, mas quem sabe pode dar certo. Ó, Cruzeiro série média 4,8 aí nos últimos 5 jogos para laterais adversários. Eu acredito que essas são as melhores opções para a rodada, tá? E eu vou escalar o Reinaldo, certo? E o Felipe Luiz, tá? Vou dobrar o Flamengo pela chance real de SG, afinal de contas o Avaí faz 6 jogos que não sofre gols, que não faz gols fora de casa. E o Jesus é um cara sério, né? Ele pode estar ganhando de 3-4, ele tá ali na beira do gramado querendo que o time ataque, reclama, cobra. Tu imagina se o Flamengo tomar o gol do Avaí. Ele vai enlouquecer, entendeu? Então ele é um cara que cobra bastante. O time do Flamengo tá focado, os caras querem algo mais. Eu vi um pouco do programa do Bem Amigos e o Rafinha, pelo que falou lá, dá a entender que o Flamengo realmente não tá poupando porque tá usando esses jogos do Brasileiro para quebrar recordes e para se preparar para o Mundial. Os caras estão com muita seriedade, estão focados, né? Então acredito que dobrar o Flamengo não é ruim para essa rodada não, tá? E o Reinaldo com certeza é a melhor opção pela quantidade de pontos cedidos, roubada de bola para laterais esquerdos, né? Pela equipe do Internacional. Sem contar aí a chance de real de SG, né? Porque o Inter anda com dificuldade de fazer gols fora de casa. Reinaldo cobra pênalti, enfim, né? Tem tudo para dar certo. Criei muito aqui com o Marcos Rocha, né? Mas o Palmeiras, agora nesse final de campeonato, tá complicado, né? Caiu muito, né? Mas quem sabe, quem quiser dar uma arriscada. Vamos lá para nossa meiuca, então. Vamos lá no nosso Olheiro FC, pontuações médias conquistadas e para meia nas últimas 3 rodadas. Quem vem conquistando muito pontos com seus meias jogando dentro de casa é a equipe do Palmeiras, tá? E a equipe do Atlético, certo? Então quem quiser dar uma arriscada em algum meia aí do Palmeiras e do Atlético, de repente pode ser uma boa. O Casares parece que voltou a jogar bola novamente, certo? Tem o Marquinhos aqui, tá? Que é do Atlético, que depois a gente vai ver mais na frente. É um menino da base e anda jogando bem, certo? E ele tá como meia no Cartola, mas ele joga praticamente como um ponto avançado lá, é quase que um atacante, tá? Então, de repente, pode ser uma boa. E depois vem o Ceará e a equipe do Flamengo e do Bahia, tá? Como, respectivamente, como os segundos times que mais pontuam em casas com seus jogadores de meio de campo, certo? Quem cede muito ponto aí para jogador de meio de campo jogando fora de casa é a equipe do Cruzeiro, tá? Apesar do Grêmio não estar pontuando tão bem assim com seus meias, certo? Então, de repente, no cruzamento de scouts aí, ó, Palmeiras, Atlético, né, Ceará, Grêmio, realmente podem ser uma boa. Inclusive aqui o Ceará, de repente, o Galhardo é uma boa. O Galhardo tá jogando como atacante, um falso 9 avançado, tem uma chance real de gol, sem contar que cobra pênalti, né? Já jogando fora de casa, quem anda pontuando muito bem com seus meias é a equipe do Santos, tá? Apesar de que o Atlético Paranaense não cede quase nada para jogadores de meio campo jogando fora de casa. Quem anda cedendo bastante ponto aí, bastante não, né? Porque esse ano tá complicado no Cartola, tá? Tirando algumas peças aí, 2, 3 que pontuam bem, tá? Meio de campo esse ano no Cartola não anda pontuando tão bem assim, tá? Então, quem cedeu em média aí a maior quantidade de pontos, em média, que 3 pontos não é muita coisa, tá? Foi a equipe do Flamengo, Palmeiras e Ceará, certo? Mas Avaí e Corinthians não pontuam bem com seus meio campos fora de casa. De repente, Goiás aqui, ó, pode dar certo um Léo Senna, que o Léo Senna voltou a roubar a bola e anda pontuando muito bem só com roubada de bola, tá? Falar em roubada de bola, vamos dar uma olhadinha em roubada de bola para jogadores de meio de campo. Ó, jogando em casa, o time que mais roubou bola com os jogadores de meio de campo foi a equipe do Ceará, certo? Em segundo lugar vem o Palmeiras. Então, novamente, os meio de campos de Ceará e Palmeiras
se mostram como boas opções para essa rodada, tá? Apesar que vão ter confrontos meio complicados aí, né? Goiás anda jogando bem fora de casa, o Corinthians sempre é um adversário ferrenho, né? Mas o Corinthians não vem com desempenho muito bom fora de casa não, tá? A gente percebe aqui, ó, nas últimas rodadas, o Corinthians empatou contra o Palmeiras, mas perdeu do CSA, perdeu do Flamengo, perdeu do Botafogo, perdeu do Galo, tá? Então o Corinthians fora de casa tá bem complicado. De repente, dá para apostar aí realmente em meio campos do Ceará, tá? Pode dar certo. Já quem cedeu mais roubada de bola para jogadores de meio campo jogando fora de casa foi o Fortaleza e o Santos, tá? Só que assim, ó, o Atlético Paranaense não tem grandes ladrões de bola, né, efetivamente, e também o Fluminense não, eles não pontuam tão bem assim com seus jogadores de meio campo, né? Então para meio campo essa rodada tá meio complicado realmente, tá? Quem vem pontuando bem com roubada de bola aí com jogador de meio campo fora de casa é a equipe do Internacional, tá? Assim como o São Paulo, tá? É o time que mais cede roubada de bola para meio campista jogando em casa. De repente, os meio campistas do Internacional, do ponto de vista de roubada de bola, pode ser bons para essa rodada, tá? Vamos dar uma olhadinha em gols para meio campo. Ó, quem mais vem fazendo gols com seus jogadores de meio campo jogando em casa é o Palmeiras e o Atlético Mineiro. Então, realmente, jogadores do Palmeiras aqui, quem sabe um Bruno Henrique, apesar de estar jogando como volante, vir e volta a fazer algum gol, de repente não é uma ruim, tá? Principalmente aqui, ó, Casares, Marquinhos, acredito que estão entre as melhores opções para a rodada, tá? Quem vem sofrendo muito, principalmente por causa do Botafogo, vem sofrendo muito gol de meio campo, tá? Nas últimas 3 rodadas, assim como o Goiás e também o Cruzeiro. Novamente aqui, ó, o Cruzeiro foi o time que mais cedeu pontos jogando fora de casa para meio campista. E agora é o time que mais sofreu gols juntamente com o Botafogo e Goiás de jogadores de meio campo. Apesar do Grêmio não estar indo bem, de repente algum jogador do Grêmio aqui de meio campo, principalmente o Alisson, pode ser uma boa, tá? E já fora de casa, né, como eu já venho falando em todos os vídeos, o Santos melhorou muito, assumiu a segunda colocação. Não porque ganha seus jogos na Vila, porque isso é normal, mas porque melhorou seu desempenho fora de casa, tá? O time que vem mais marcando gols fora de casa com seus jogadores de meio campo vem sendo o Santos. Mas o Atlético Paranaense em casa é complicado, tá? É um adversário ferrenho e não tomou nenhum gol de meio de campo jogando em casa, na Arena da Baixada. Mas pelo desempenho aqui, ó, quem quiser dar uma arriscada aí, tá no final do campeonato, no Sanches, no Soteldo que deve voltar de suspensão, de repente pode valer a pena, tá? Apesar que o Soteldo é meio de lua, né? Uma pontuação boa, 2, 3 mais ou menos. O Sanches já tem uma certa regularidade, mas acredito que tem bons jogadores aqui jogando dentro de casa, são as melhores opções, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui em assistência para meia, que eu acho que é importante. Ó, novamente o Cruzeiro aparece aqui como time que mais cedeu assistências, né? Mais sofreu gols por origem de assistência de jogador de meio de campo, tá? Apesar de que o Grêmio só fez apenas um gol de origem de assistência de meio de campo jogando em casa, tá? Quem vem fazendo alguns gols de origem de assistência de meio de campo aí, né? Dentro de casa é o Atlético Mineiro, Flamengo e Bahia, tá? Apesar de que o Vasco e o Avaí não andaram sofrendo gols aí gols com assistência de meio de campo, né? Ó, o Corinthians já sofreu. De repente o Galhardo pode ser uma boa aqui, ó, apesar que não vem dando assistência. Já quem cedeu muito gol dentro de casa com assistência de jogador de meio campo foi o Palmeiras. Muito por causa desse último 3 a 1 aí do Flamengo, né? Por causa das assistências ali do Arrascaeta também, né? Mas é meio complicado. Aqui fora de casa para assistência tá complicado. O que me chama a atenção aqui, tá? É o Cruzeiro. A grande quantidade de gols, certo? Que ele vem tomando com origem de assistência em jogador de meio de campo, tá? Então, de repente aqui, ó, realmente o meio campo do Grêmio pode ser uma boa, principalmente o Alisson, tá? Visto ali é o cruzamento de calços principais, né? Eu acredito que o Arrascaeta realmente é a melhor opção para a rodada. Tem uma média de 2.81. Fala do Arrascaeta chovendo molhado. Tem o melhor confronto da rodada. E eu não vou cair nessa besteira como eu fiz na rodada passada, não. Dessa vez eu vou errar por ação e não por omissão. Já que o Jesus não poupa, às vezes ele poupa, né? Um outro assim de surpresa, né? De supetão. Mas eu vou escalar o Arrascaeta dessa vez. Vou botar todo mundo mesmo. Porque dessa vez eu não quero correr o risco. Se não jogar, paciência, tá? O Arrascaeta está bem valorizado. Precisa fazer 3 pontos para começar a valorizar. Mas é o jogador dentro de casa com um desempenho sensacional, né? Como eu costumo dizer, jogo Cartola desde 2007. Nunca vi um meia com uma média tão boa assim dentro de casa. Para mim ele é o craque do campeonato. Enquanto o Gabigol é artilheiro, ele é o craque, tá? Avaí cede em média aí 2.29 para meio campistas adversários. No geral aí, nos últimos 5 jogos. Mas a Arrascaeta com certeza é a melhor opção para a rodada. Tá entre as melhores opções. Bruno Henrique pode ser uma boa, como a gente viu ali. O Palmeiras vem pontuando muito bem com seu meio campista dentro de casa. Tá com uma média de 6.91. A fase do Palmeiras não é boa. Mas o Bruno Henrique vem bem, tá? Precisa fazer menos 1.6 para começar a valorizar. E realmente aqui, ó. Mesmo no 3 a 1 fez ainda 1.4, tá? Ele vinha fazendo boas pontuações e uma regularidade tremenda. Sempre pontuando acima dos 7 pontos, tá? Nas últimas 5 rodadas anteriores a essa 36ª da derrota contra o Flamengo, tá? Goiás cede em média 2.72 para meio campistas adversários.
Quem quiser dar uma arriscada no Bruno Henrique aí, pode dar certo, pelo desempenho dele dentro de casa. Ele vem muito bem, vem mantendo uma certa regularidade. Gerson pelo confronto pode ser uma boa também. Aqui eu acho que vem uma boa opção aqui, uma surpresa talvez do campeonato, tá? O Marquinhos tá com uma média de 5.78. O Galo não tá lá essas coisas na competição. Precisa fazer 10 pontos para começar a valorizar, tá valorizado, né? Foi bem na última rodada. Vai enfrentar o Botafogo. O Galo dentro de casa sempre é muito ofensivo, certo? Deu uma assistência na última rodada, fez 11.3. Tudo bem que ele é um jogador que ele é muito dependente de assistência e de gol, tá? Só que ele é um menino que joga bem avançado, então acredito que tem tudo aí para ir bem na rodada, certo? Botafogo cede em média aí 3.59, isso é muito bom, tá? Geralmente na média não se cede mais que 4 pontos para jogador de meio de campo, das últimas 5 rodadas. Então isso é muito bom, de repente o Marquinhos aí pode surpreender na rodada. Vi o jogo do Galo, o último jogo, e gostei muito do desempenho desse menino. Jogador que parte para cima, enfim, de repente pode dar certo. Outro bom jogador aqui, ó. Aliás, todos os jogadores do Flamengo aqui, ó. O confronto contra o Bahia é altamente favorável. Gerson é uma boa, Everton Ribeiro é uma boa, tá? De repente pode dar certo. Aqui eu acredito que outro meio de campo aqui para rodada bom, pela quantidade de pontos cedidos, gols sofridos, né? Enfim, o Cruzeiro praticamente é o time que mais cedeu pontos para meio campista jogando fora de casa nos últimos 3 jogos. O Alisson tá com uma média de 4.76 em casa, joga melhor fora, tudo bem. Tá precisando fazer 6.6 para começar a valorizar, certo? E o Alisson vira e volta, faz boas pontuações dentro de casa, tá? E assim, ó, é difícil ele negativar aqui como na 33ª aqui, ó, contra o Flamengo. Aliás, contra o Flamengo é normal, quase todo mundo negativa contra o Flamengo, né? Mas geralmente ele te entrega ali, ó, 2, 3, 4 pontos, sem gol, sem assistência. Se fizer gol assistência, geralmente tem chance de imitar, tá? Cruzeiro aí, série média 3.09 para meio campista adversários. Acho que o Alisson aí tá entre as melhores opções aí pra rodada pro meio de campo, tá? Vamos dar uma olhadinha mais algum outro jogador aqui no meio, aqui de repente que possa valer a pena. Vai ter confronto complicado. Casares voltou a jogar bola, tá, gente? Tá com uma média de 4.51. Precisa fazer 8.3, tá? Pra valorizar. E percebam aqui, ó, que nas últimas 3 rodadas aqui, ó, né? Principalmente aqui, ó, a 35ª é fora, tudo bem. Mas a 36ª, o Casares quando tem a cabeça no lugar, quando não tá fazendo caquinha aí, é um bom jogador sim. Tem um chute médio a longa distância, tem a bola parada do seu favor. De repente aí contra o Corinthians pode se dar bem, tá? Contra o Botafogo, desculpe. Botafogo série média 3.59, né? Como a gente viu aí anteriormente com o Marquinhos para jogador de meio de campo, né? Então de repente o Casares aí pode ser o fiel da balança aí nessa rodada. O Galhardo pode ser uma boa, tá, gente? O Galhardo tem uma média de 5.51. Você fazer 4.1 para começar a valorizar, tá? Tá jogando agora como falso 9, não vem fazendo boas pontuações, mas como ele vai ser o jogador mais avançado da equipe do Ceará, pode dar certo. Corinthians série média 2.74, ainda mais porque o Ceará vai jogar em casa, com certeza o estádio vai estar lotado, porque a torcida do Vozão lá sabe que é importantíssimo essa vitória. Praticamente, se o Ceará vencer esse jogo e o Cruzeiro não for tão bem contra o Grêmio, se livra do rebaixamento e vai rebaixar o Cruzeiro, tá? Então, de repente aí, realmente o Thiago Galhardo pode ser uma boa. Para jogador de meio campo assim, ó, não tá lá essas coisas, né? Quem quiser dar uma apostada em, de repente, algum meio campo do Santos que tá com desempenho bom fora de casa, mas como a gente viu ali, o Atlético Paranaense não cede quase nada, né, para meio campistas. Mas assim, ó, nesse momento, tá? Pela conjuntura aí, eu vou com a Arrascaeta, não tem como deixar ele de fora, certo? Meu outro meio de campo vai ser o Alisson, pela grande quantidade de pontos cedidos e gols sofridos e assistência, enfim, para jogador de meio campo, né? Quando joga fora de casa, o Cruzeiro. E aqui eu vou dar uma apostada, tá? Vou botar esse menino aqui, ó. Ele tá lá embaixo. Aqui. Vou apostar no Marquinhos, tá? Vou apostar no Marquinhos, porque eu vi o jogo dele, gostei. Ele joga mais avançado. De repente ele pode dar uma mitada aqui como essas daqui, que ele passa dos 10 pontos, tá? É um bom jogador, tá baratinho, né? Como eu falei, é um menino, é novo, tá buscando algo mais aí no futebol. De repente aí pode dar certo, tá? Vamos lá pro nosso ataque então. Acho que para atacante essa rodada não tem muito mistério, né? A outra rodada eu evitei, tentei não escalar, pensando que poderiam ser poupados, enfim, fiquei meio assim cabreiro, mas não tem como, tá, gente? Se a gente vier aqui em pontuações médias para atacantes nas vencer rodadas, o Flamengo tá realmente acima da média. Eu só não escalei na rodada passada com medo de Jesus poupar, mas nessa rodada não quero nem saber. Se ele poupar, paciência, eu vou botar, porque já tive prejuízo na rodada passada, né? Toda vez que eu não escalo os jogadores do Flamengo, perda de pontuação, você deixa de imitar, tá? O Flamengo tá muito acima da média, certo? O Avaí vem cedendo aí bons pontos sim, tá? Depois do Fortaleza, que é o time que mais cede pontos aí para atacante jogando fora de casa, de repente aqui um Ione pode dar certo, mas acredito que os atacantes do Flamengo são o foco para rodada, tá?
Jogando fora aí, ó, de repente o Santos, quem quiser dar uma escada, mas como eu falei, o Atlético Paranaense dentro de casa é complicado, não cede quase nada de pontos. Vamos dar uma olhadinha em gols aí. Realmente gols vai aparecer novamente o Flamengo, tá? O Flamengo é o time que mais vem fazendo gols dentro de casa com seus atacantes, tá? E o Avaí é o segundo time que mais tomou gols de atacante. Novamente, quem mais assim como pontos cedidos, quem mais tomou gols de atacante jogando fora de casa foi o Fortaleza. Apesar de o Fluminense não estar fazendo nenhum. De repente o Marcos Paulo, o Ione Gonzalez, quem quiser arriscar aí, ó, e fugir dos mais escalados, né? Pra tentar surpreender aí nas suas ligas e tirar a diferença, de repente pode dar certo. Em terceiro lugar aqui, a opção realmente são os atacantes do Grêmio. Na última rodada aí quem brilhou foi o Luciano. Tá, mas o Cebolinha sempre tem uma boa média dentro de casa, né? E o Cruzeiro anda sofrendo alguns gols aí de atacantes adversários, né? É o terceiro time, juntamente com o Botafogo, que mais sofre gols de atacantes jogando fora de casa. Agora, já jogando fora de casa, quem tá um time muito perigoso, tá? É o Fortaleza, tá? O Fortaleza vem marcando muitos gols com atacantes fora de casa. O Fluminense sofreu um gol nos últimos 3 jogos jogando dentro de casa. E quem sofreu muitos gols jogando dentro de casa para atacantes adversários foi o Palmeiras. Muito por causa desses 3x1 do Flamengo, né? Mas o Palmeiras realmente não vem bem, tá? E o Goiás, juntamente com o Botafogo, foi o terceiro time que mais fez gols com atacante fora de casa. O segundo foi o Santos, mas volto a frisar, vai ser um jogo complicado. O Atlético Paranaense dentro de casa não é fácil, ó, não tomou nenhum gol de atacante adversário. Vamos dar uma olhadinha aqui em assistência, que eu acho que é importante também. Ó, novamente, aparece o Flamengo no cruzamento de Scouts em primeiro lugar. O time que mais cedeu, tá? De novo, tá? Apesar de estar aparecendo em segundo, porque o Fluminense não anda conquistando muito pontos com atacantes dentro de casa, foi o Fortaleza, tá? O Fortaleza foi o time que mais sofreu gols com origem de assistência de atacante, tá? Jogando fora de casa. Então quem sabe realmente aí, ó, repito, quem quiser fugir dos mais escalados aí, tentar buscar tirar a diferença aí, pode surpreender. Vai que o Avaí faz uma grande partida, ou Jesus poupa, né? Acontece alguma coisa, você tá bem resguardado, com chance de pontuar bem, porque realmente, depois dos atacantes do Flamengo, eu acredito que os atacantes do Fluminense são as melhores opções aí pra rodada, tá? Já fora de casa tá bem complicado. Fora de casa novamente aparece aqui o bom desempenho, né, em termos de assistência dos atacantes do Santos. Mas vou voltar a repetir, tô sendo chato, né? Mas é o jogo difícil. Atlético Paranaense dentro de casa não dá vida fácil para os seus adversários, tá? Não tomou nenhum gol com origem de atacante adversário. Dito isso, eu acredito aqui, ó, que as melhores opções para rodada não dá para fugir disso, tá, gente? É Bruno Henrique e Gabigol. Bruno Henrique tá com uma média de 10.74 jogando em casa, precisa fazer um ponto para começar a valorizar, tá? Bruno Henrique vem imitando direto, certo? E ele realmente, quando o Gabigol não tá, a chance dele imitar é maior, porque ele joga mais centralizado. Mas com o Gabigol agora ele vai jogar mais aberto, mas é um baita no jogador. Tem grande chance de ir bem aí. Tem tudo para o Flamengo aí atropelar, como dizem, amassar o Avaí. Avaí sai de média 3.14 para atacantes adversários, certo? Ainda mais é que tem essa disputinha pessoal aí, que o jogador sempre tem isso, né? Bruno Henrique e Gabigol estão disputando a artilharia, mas acredito que vai ficar com o Gabigol mesmo, né? O Gabigol tem uma média de 10.81 jogando em casa, precisa fazer 21 pontos, tá super valorizado, mas essas alturas do campeonato não dá para pensar nisso, certo? E realmente o Gabigol, quando faz gol e dá assistência, dá uma mitada. Quando não, né, ele vem fazendo pontuações menores, certo? Inclusive deu uma negativada aqui, quando ele faz a besteira de tomar algum cartão duro, mas é um jogador fora de série, vive um momento excepcional, artilheiro do Campeonato Brasileiro, não dá para deixar de fora, tá? A gente já viu aí que a Avaí sofre média, série média 3.14 para atacantes adversários. Realmente, Bruno Henrique e Gabigol são as melhores opções para rodada por causa do adversário. Se a gente vir aqui, ó, sem contar a média de gols do Flamengo desempenho em casa, o Flamengo aqui, ó, tem uma média de 3 gols praticamente dentro de casa, né? O Avaí aqui, ó, tirando esse 0x0 com o Cruzeiro, tem uma média de quase 2 gols, sofre quase 2 gols por partida. Então, somando isso aí, ó, se fosse dar um chute aqui, ó, o Olheiro botou aqui 3x0, tá certo? Fez a média. Realmente, isso aqui é jogo de 3x0 pra cima, tá? Se o Flamengo realmente jogar com seriedade, né, que eu acho que vai, porque o Jesus não deixa a peteca cair, né, e os jogadores me parecem tão bem focados, né, querem algo mais, querem entrar pra história mesmo, a gente não tem como deixar de fora. Deixei de fora na última rodada com medo de poupar, cair nessa burrice, dessa vez não vou fazer isso não. Né? Outra excelente opção jogando em casa pela sua regularidade é o Everton. Tem uma média de 8.15 jogando em casa, precisa fazer 5.3 para começar a valorizar. Tem um confronto favorável contra o Cruzeiro, apesar do Cruzeiro estar desesperado aí por rebaixamento, o Cruzeiro não vem bem fora de casa. E o Cebolinha aqui, ó, mesmo não fazendo gol, te entrega mais de 5 pontos. Regularidade sensacional. Cruzeiro sai de média 2.08 para atacantes adversários, não é muita coisa, mas eu acredito que o Everton está entre as melhores opções na rodada, porque o Grêmio anda mandando muito bem seus jogos dentro de casa. Luciano também está com desempenho bom, mas está super valorizado devido à última rodada, precisa fazer 14.5, mas vem bem sim, está com uma média de 4.48, certo? E vem mantendo uma certa regularidade. E é claro que para fazer grandes pontuações ele precisa de assistência e gol, já o Cebolinha é um pouco mais regular, né? Se fosse para escolher entre um ou outro, apesar da surpresa do Luciano na última rodada, eu ficaria com o Everton. De repente o Dudu pode dar certo, tá? Tá com uma média de 6.26, precisa fazer 3.2 para começar a valorizar. Eu digo que de repente pode dar certo, porque sabe como é que é o jogador de futebol, né? Vou ser sincero para vocês, do jeito que o Palmeiras jogou
contra o Flamengo, parecia que eles queriam derrubar o Mano, né? Porque eu vou te falar. Não tô aqui pra comentar futebol, tô aqui pra dar dicas de cartola, mais complicado. Mas o Dudu tem uma certa regularidade dentro de casa, de repente vai que faz um gol, dá uma assistência, né? Pode dar uma mitada contra o Goiás, que vem sofrendo muitos gols fora de casa. O Goiás é média 5,19 para atacantes adversários. Quem quiser dar uma apostada aí no Dudu, de repente pode dar certo, né? Antônio já é mais complicado. A Luiz Adriano também é uma boa, né? Aqui os atacantes do Fluminense, acredito também, né, que pelo confronto aí, pelo que a gente viu aí, Fortaleza é o time que mais vem cedendo pontos, mais vem sofrendo gols de atacantes adversários jogando fora de casa. Marcos Paulo, esse guri é muito bom de bola, tem uma média de 5,91, precisa fazer 8,4 para começar a valorizar. Deu uma escorregadinha aqui na 33ª rodada, mas é um menino que tem uma certa regularidade, tá? Mesmo não fazendo gols, tá? Ele ainda consegue te entregar alguns pontinhos, tá? Olha só, 7,9 aqui contra o CSA, sem fazer gols, 7,2 contra o Vasco, sem fazer gols, né? Ele rouba algumas bolas, ele volta para compor ali o meio, né? Fortaleza série média 4,18 nos 5 jogos para atacantes adversários. De repente o Marcos Paulo aí pode dar certo, pode surpreender até mesmo para você ter uma opção a mais, né, para fugir dos mais escalados. O Marinho vive um excelente momento, mas vai pegar o Atlético Paranaense tentando embaixada, que não é fácil. Ione Gonzalez, acredito que pode ser uma boa, 5,75 de média jogando em casa, precisa fazer 1,3, como eu falei, o confronto é favorável. Fortaleza anda cedendo muito ponto, tomando muito gol de atacante. E assim como o Marcos Paulo, tá, é um jogador bastante regular, vai te entregar 1, 2, 3 pontinhos, e se fizer gol e der assistência, vai dar uma mitada, né? Eu falo assim, ó, tô dando essas opções para sair dos mais escalados, tá? Porque para mim, realmente, para essa rodada aí, gente, eu acho que não tem que fugir, tá? Não tem o que inventar. É Bruno Henrique, Gabigol e mais um. Eu vou com o Everton, certo? Eu vou com o Gabigol, com o Bruno Henrique e vou com o Everton, tá? Não vou cair nessa tentação aí de fazer besteira, certo? Tô indo com a maioria do Flamengo, inclusive tô dobrando, né? Como eu falei ali na última rodada, fiquei com medo de Jesus poupar, me ferrei, né? Queria ter ido com o Gabigol e com a Arrascaeta. Quem assistiu a live e me perguntou, Fabiano, mas se fosse pra ir com alguém? Eu disse, se fosse pra ir com alguém do Flamengo, se eu tivesse certeza absoluta que era o time titular, era Gabigol e Bruno Henrique. Não escalei, me dei mal, mas a minha intuição tava certa, certo? Como eu tô com a maioria de jogadores do Flamengo, o confronto mais favorável é do Flamengo contra o Avaí, eu vou escalar o Jesus, certo? Vou escalar o Jesus. E de capitão, eu vou botar o Arrascaeta. Poderia botar o Bruno Henrique ou o Gabigol, mas eu vou ficar com o Arrascaeta porque ele é um jogador um pouco mais regular. Se o jogo se tornar um pouco mais difícil, de repente nesse momento ele consegue manter uma certa regularidade e fazer uma pontuação boa aí, né? Porque ele não depende só de gol de assistência. Mas com certeza aqui, ó, Gabigol e Bruno Henrique tem grande chance de imitar aí nessa rodada, tá? Por enquanto vou com o Arrascaeta. A minha intuição tá falando isso. De repente na live aí eu posso mudar. A gente vai ter live, tá? Quarta-feira, certo? Quarta-feira de manhã, às 9h30, mais ou menos, entre 9h30 e 10 horas da manhã. Queria fazer uma live hoje de noite, não tem como fazer, tá? Tem compromisso, tem que ficar com meus filhos, minha esposa trabalha de noite, né? Meus filhos são pequenos, não tem como, certo? Queria fazer amanhã de tarde, mas tem meu compromisso profissional, né? Tem a minha profissão, não tem como fazer também. Então o único jeito de não deixar vocês na mão de fazer uma live vai ser quarta-feira de manhã, entre 9h30 e 10 horas da manhã, certo? Então eu sei que pode dar pouca gente, muita gente vai estar trabalhando, mas eu vou estar lá, vou estar à disposição, vou estar disponível para tirar as dúvidas aí do pessoal para quem quiser, certo? Então custando aí, ó, 168,48 cartoletas, tá? Esse é o nosso time principal, né, para 37ª penúltima rodada do Cartola. Pessoal, então é isso. Time principal do canal escalado para 37ª rodada, penúltima rodada do Cartola. Não tem como fugir do Flamengo, né? Como vocês viram no vídeo anterior, quem participou da live, tentei dar uma evitada aí contra o Palmeiras, me ferrei. Não vou cair nessa roubada de novo. Se o Jesus poupar, paciência, mas não vou deixar de escalar, tá certo? Então quem gostou desse vídeo, deixa aquele like, dá essa força pra gente. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Inclusive, vou repetir novamente, amanhã vai ter live entre 9h30 e 10 horas da manhã. Então se você é inscrito, é só ativar o sininho das notificações, você vai ser avisado assim que o vídeo entrar no ar, tá certo? No mais, gente, um grande beijo de coração. Quero ver se hoje ainda, depois vai ter um cardzinho, tá? Logo aqui em cima. Vou postar o time de bons baratos, de valorização e tiro curto do canal. Beleza? Um grande beijo de coração. Vamos que vamos. Fui.